Vamos dar uma olhada numa reportagem que a nossa equipe produziu sobre essa investida do Congresso sobre o Supremo, como ela ganhou força nessa semana, né? Tramitam no Legislativo ao menos 3 propostas de emenda à Constituição que têm como objetivo alterar o funcionamento e limitar os poderes do Supremo. E para os próximos dias, parlamentares prometem apertar ainda mais o cerco ao Supremo. Vamos ver na reportagem de Pedro Teixeira. Segundo apurou a CNN, articuladores da PEC, que barra decisões monocráticas no Supremo, calculam ter o apoio de 60 dos 81 senadores. Para aprovação do projeto, são necessários 49 votos em 2 votações. A previsão é que o tema seja discutido no plenário nas próximas semanas. O cerco ao Supremo tem recebido apoio aberto do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Até então, um dos principais interlocutores entre Congresso e Judiciário. O movimento é uma tentativa de aproximação de Pacheco com a oposição, cuja principal pauta é a redução dos poderes dos ministros, para fortalecer a candidatura de seu sucessor na presidência da Casa. Nos últimos dias, Pacheco defendeu publicamente o estabelecimento de mandato para ministros na Corte e o avanço de um projeto que criminaliza o porte ou a posse de drogas em qualquer quantidade. O Supremo já soma 5 votos para declarar que o porte de maconha para uso pessoal não seja crime. Na última quinta-feira, durante a celebração dos 35 anos de promulgação da Constituição, Pacheco defendeu a postura dos parlamentares. Quando o Supremo Tribunal Federal define a sua pauta de processos que tramitam no Supremo e que precisam ser decididos, eu não entendo isso como uma afronta ao Congresso Nacional, embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência, algo que eu já afirmei. Mas isso não é capaz de gerar uma crise de enfrentamento, uma crise que abale a harmonia entre os poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo Tribunal Federal devem ser tratados no Congresso Nacional. No mesmo evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que a usurpação de competências é o motivo de maior reclamação contra a Suprema Corte. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. A insatisfação dos congressistas vem desde o final de 2022, quando o Supremo acabou com as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que colocavam na mão dos parlamentares o controle de boa parte do orçamento, e se intensificou nas últimas semanas após decisões de ministros em julgamentos de temas considerados sensíveis por parte do Legislativo. Agora, em mais um movimento de retaliação, frentes parlamentares passaram a defender a inclusão do Judiciário na proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso. Como está hoje, o projeto altera apenas a estrutura do Poder Executivo. Vamos lá conversar agora com o deputado federal Domingos Sávio, que é autor da proposta que permite ao Congresso derrubar decisões do Supremo. Seja bem-vindo, deputado, falando aí de Belo Horizonte, né? É verdade. Boa noite, prazer estar com vocês, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel, e a todos que nos assistem. Deputado, se sua PEC fosse aprovada na prática, o Judiciário não deixaria de existir, se tornaria um apêndice do Congresso? Em hipótese alguma. Primeiro porque a nossa PEC ela não retira nenhuma prerrogativa do STF. Eu inicio falando do meu respeito ao Judiciário, ao STF, mas é claro que isso não pode nos amordaçar e nos colocar numa situação de assistir o STF invadindo competência, fazendo ativismo político e, pior, agindo contra a Constituição. A minha PEC, nossa, né, porque hoje é a PEC do Congresso, PEC número 50 do equilíbrio entre os poderes, ela estabelece a possibilidade de ser revogada a decisão transitada em julgado do Supremo que extrapole os limites constitucionais e, para isso ocorrer, terá que haver 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, o que é um quórum constitucional. E mais, para começar a tramitar, ela exige 1/3 da Câmara e 1/3 do Senado. Nem emenda constitucional exige todo esse rigor. Então eu tive muita prudência. Agora, o que não pode continuar havendo é a ausência de um limite quando o Supremo age inconstitucionalmente. E mais, o artigo 49 que nós estamos emendando são as competências do Congresso.
Eu estou mexendo nas competências do Congresso só para tornar claro o inciso 11º, que já está lá. Lá no 49, que são competências do Congresso, diz: é competência do Congresso zelar para que a sua prerrogativa legislativa não seja invadida por outros poderes. Em outras palavras, mas basicamente isso. Então a gente não retira poder do Supremo, mas estabelece com clareza o princípio do peso e contrapeso, que aliás o Arthur Lira falou aí nessa reportagem. Peso e contrapeso é a base da democracia. Se o poder coloca acima dos outros e não há nenhum limite para ele, você vê a ditadura ser implantada. Deputado. E agora já tem juristas respeitados mostrando isso, que a ditadura está sendo implantada pelo judiciário. Só para circular aqui, a Thaís Herédia quer fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, boa noite. O senhor fala do reforço do que já está na Constituição, da prerrogativa do Congresso Nacional, mas essa prerrogativa passa por determinar o que é constitucional ou não? Isso não é também uma invasão ao papel que foi designado pela Constituição ao STF? Olha, Thaís, está tão evidente que o STF extrapola os seus limites constitucionais que ele próprio confessa isso. Não só nos votos divergentes de alguns ministros, né, mas em decisões que ele depois volta atrás. Eu te dou um exemplo concreto do que aconteceu e o STF atrasou o aprimoramento da política brasileira. Lá para o final do século passado, houve a votação no Congresso e a aprovação da legislação da PEC que tratava da legislação sobre a cláusula de desempenho, que partidos tinham que ter um mínimo de desempenho para ter fundo eleitoral e horário eleitoral. Aí o PCdoB, me parece, um partido pequeno, entrou dizendo que era inconstitucional. O Supremo disse que era inconstitucional, revogou a lei. Lá em 2016, quando se descobriu que estava se vendendo o partido, isso voltou a ser aprovado na Câmara e no Senado, a mesma lei que o Supremo disse que era inconstitucional lá atrás. Na época disseram, vai derrubar de novo, que é inconstitucional. O Gilmar Mendes, que tinha votado pela inconstitucionalidade, veio a público e disse: nós erramos, não é inconstitucional estabelecer cláusula de desempenho. E aí a lei foi aprovada e está valendo. Só que o país perdeu 20 anos por um erro do Supremo que ele depois confessou. Então é preciso que haja limite para o Supremo também. Então, mas nesse caso que o senhor cita, foi um partido político que acionou o Supremo, né? Ele foi provocado pela política para se manifestar, não é, deputado? Olha, esse, aliás, é um problema que nós temos no Brasil, né? E é o que está ficando até frequente. Partidos políticos que são minoritários, e aí eu não posso deixar de citar o PSOL diretamente. Teve deputado do PSOL que eu fui pedir para assinar minha PEC, ele falou, olha, eu até concordo, estão invadindo a nossa prerrogativa. Mas para nós sabemos que teses que a gente defende a gente não consegue aprovar aqui, e no STF a gente aprova. Ou seja, eles não conseguem aprovar o aborto. Não é que o Congresso não quer legislar sobre aborto. Já tem lei sobre aborto. E tem projeto de lei no Congresso sobre aborto. Por que o projeto de lei no Congresso que trata de aborto não avança? É porque não tem maioria, ora. É porque não tem maioria, porque o Congresso só vai aprovar aquilo que tem maioria. Aí, como eles veem que não tem maioria, recorre ao Supremo. E agora o Supremo está se achando no direito de fazer a vez do Congresso e decidir aquilo que a maioria do povo brasileiro não quer. Aborto, liberar droga, afrontar o direito de propriedade, daí a questão do marco temporal. Então, o Supremo, ele está agora dizendo o seguinte, eu sou a voz das minorias, então eu decido aquilo que as minorias querem e que a maioria não concorda. Ora, gente, isso é destruir a base essencial da democracia. O Daniel? Deputado, boa noite. Por favor, me corrija se eu estiver enganado, mas tenho para mim que em nenhuma outra democracia sólida do mundo existe precedente para esse tipo de proposta que está na PEC. Observe, por exemplo, que em Israel discute-se no momento com ampla rejeição da opinião pública global, até sem exagero de dizer, a possibilidade de o parlamento derrubar decisões da Suprema Corte israelense. Se não existe paralelo no mundo, por que no Brasil? Não, olha, Daniel, eu não posso concordar com você que não existe nenhum paralelo no mundo. Existe, sim, até porque o que existe é que no Brasil deu-se um empoderamento ao Supremo e que está gerando interpretações equivocadas. Eu diria até a começar pelo nome da Suprema Corte. Eu não tenho dúvida que os constituintes, quando disseram STF, Suprema Corte, né, Federal,
eles não tiveram a intenção de dizer que ele era supremo sobre os outros poderes. Até porque, logo no artigo 2º da Constituição, que é esse sim também, cláusula pétrea, os poderes são independentes, harmônicos, né? Independentes e harmônicos. Ora, esta independência está sendo frequentemente desrespeitada pelo STF quando ele se arvora a legislar, né, ou a dizer inconstitucional algo que flagrantemente não é inconstitucional. Alguém me perguntou hoje, inclusive, sobre o marco temporal. A gente vota agora de novo aqui. Olha, o marco temporal, quem criou essa alcunha de marco temporal, quem decidiu e interpretou que a Constituição, ao dizer as terras ocupadas, não é que foram ocupadas pelos índios, pertence à União e será reserva indígena, foi o Supremo. E agora mudaram os ministros, mudou a linha ideológica, eles vêm cá e mudam o entendimento. Ora, o Congresso vem e vota. Se o Supremo agora disser, não, mesmo vocês votando eu vou derrubar, ele está querendo sim um confronto e é preciso que se estabeleça um limite para isso. Pesos e contrapesos. Se o Supremo vai contra a Constituição, eu também jurei defender a Constituição. Todos os deputados e todos os senadores juraram defender a Constituição. Então, eles não podem se dizer, nós somos os guardiões e só nós somos capazes de dizer o que é constitucional ou não, e só nós é que a defendemos, e nós também podemos ir além da Constituição. Deputado, e é o que está acontecendo de fato. Deputado Domingos, na primeira entrevista como presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso falou sobre a sua PEC, né, sobre essa possibilidade do Congresso rever decisões do tribunal. A gente só vai trazer a sonora aqui. Eu não sei se o senhor flagrou, a gente até destacou no dia aqui no WW essa fala dele quando questionado pela imprensa e pelos jornalistas exatamente sobre a PEC que o senhor formulou. Vamos ver ali o que o Barroso disse. O Congresso pode debater todas as questões que a ele pareça próprio debater. Eu não vejo problema na discussão. E detalhe, essa previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo da ditadura de Vargas de 1937. Sua avaliação aí, deputado. Olha, o ministro Barroso faz uma referência de uma forma, eu diria, tira de maneira, eu acho que tira até do contexto, querendo julgar isso para 1937 como se isso fosse um retrocesso. Na verdade, a Constituição de 88 teve muitos avanços, mas ela deixou lacunas. A prova disso é que nós tivemos que aprovar, e já não é a primeira vez que vai se mexer na estrutura do judiciário. A emenda 45, aprovada em 2004, por sinal no primeiro governo Lula, mas não foi iniciativa dele, foi do Congresso Nacional, ela fez profundas modificações e aprimoramentos na estrutura judiciária. E o que está se vendo agora, com esse conflito entre os poderes, essa falta de harmonia gerando, ou melhor, a falta de equilíbrio. Primeiro é a falta de equilíbrio, a invasão de um poder sobre o outro, gera desarmonia, coloca em risco a democracia. Então nós temos que reagir e temos que dialogar. Eu diria para vocês, com muita tranquilidade, Caio, que não que eu já me sinta contemplado, eu acho que nós temos que abrir o debate mais. A minha defesa agora, inclusive, é que o Arthur Lira e talvez o Rodrigo lá no Senado crie um grupo de trabalho, exemplo do que criou para a reforma tributária, crie um grupo de trabalho. Existem diversas propostas de emenda constitucional na Câmara parada. Tem proposta de emenda constitucional para rever mandato dos ministros, para rever a forma de indicação. A indicação hoje é política, por isso que eles estão fazendo política. Já estão falando que o presidente pode indicar o ministro da Justiça, que é um homem que conhece do direito, conhece, mas a trajetória dele das últimas décadas é fazer política pelo Partido Comunista Brasileiro. Ele é um homem que tem uma posição clara de esquerda e nos trata, nós de direita, como adversários e até como inimigos. Aí, se for ministro amanhã, ele vai ficar isento, vai ficar neutro, vai voltar ao equilíbrio? Ora, nós temos que tomar cuidado porque nós estamos construindo uma corte político-partidária e ela pode gerar graves problemas para o futuro do Brasil. Está na hora de discutir o STF. Daniel? Deputado, posso aproveitar e pedir para o senhor uma descrição? O senhor já nos ouve? O senhor nos ouve melhor? O som caiu de repente, eu não estou ouvindo muito bem. Vamos tentar... o fone, eu acho que eu consigo ouvi-los melhor. Tira o fone, deputado. Acho que talvez fique melhor sem o fone, né? Ao vivo é sempre improviso, né, deputado?
Deputado, pois então, eu queria lhe pedir um relato, se o senhor me ouve bem, de como deve ser a tramitação agora da PEC, em primeiro lugar, se o senhor já tem um feedback do presidente Arthur Lira, e na hipótese desses outros projetos, principalmente aquele no Senado, do senador Oriovisto, for aprovado, tiver andamento, como é que essas propostas todas que estão tramitando se encontram? Qual é o futuro dessas PECs? Olha, vocês viram, primeiro eu queria destacar o seguinte, há mais de um ano eu venho argumentando essa invasão de poder feita pelo STF e decisões flagrantemente inconstitucionais do STF que precisavam de ser revistas. E volto a dizer, com um voto divergente de ministros que dizem eu estou votando contra porque o que vocês estão decidindo fere a Constituição. Eles mesmos dizendo que é inconstitucional o que estão decidindo. Pois bem, voltando à sua pergunta, eu entendo que, e não tenho a ilusão, como eu disse, era um ano lutando, em uma semana nós conseguimos as 175 assinaturas. Por quê? O STF me ajudou a conseguir as assinaturas. Foi isso. A população brasileira está indignada, as pessoas me param na rua o tempo todo. E a gente tem pesquisas recentes mostrando que o STF, o judiciário, que gozava de uma credibilidade enorme, talvez seja hoje o poder mais desgastado entre todos eles. Então, eu acho que tramitar a PEC deve se fazer com muito debate, eu não tenho ilusão que deve votar de um dia para a noite. E eu acredito que um grupo de trabalho discutindo todo um conjunto de propostas, prazo de mandato dos ministros, forma de indicação e de nomeação, não é? E, obviamente, esse peso e contrapeso que está fragilizado na Constituição de 88 precisa de ser resgatado. Deputado, historicamente, as sabatinas do Senado, que são uma forma do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, participar da formação do STF, elas foram praticamente pro forma, né? Nunca houve um embate. No caso do André Mendonça, que acabou esperando mais tempo para ser sabatinado, mas ainda assim, as audiências de sabatina, elas são consideradas extremamente pro formas. Por que não aprimorar esse mecanismo e não entrar numa disputa de poder, quem tem mais poder, porque a mesma coisa pode valer para o Congresso Nacional mais para frente. Quem vai dizer ao Congresso Nacional que o que ele decidiu ser constitucional não é? Né? Quer dizer, no final parece que o país corre o risco de entrar num ciclo de questionamentos infindáveis. Então, por que não transformar a sabatina num instrumento de mais eficiência e mais, não sei, de ser mais incisivo na avaliação dos ministros? Thaís, vamos ser sinceros, eu vou ser muito sincero com você. Eu não sou um senador da República, mas eu me colocando lá como senador. Olha, primeiro, Thaís, eu tive muita dificuldade de conseguir assinaturas e tive colegas que tiveram a franqueza de dizer comigo, olha, Domingos, eu acho que você tem razão, a gente está precisando de trazer isso para discussão, mas eu fico constrangido. Colegas que têm processos no STF, não é que ele seja criminoso, mas tem um processo lá, ele tem acusações contra ele. Agora, o Senado, por mais, vamos imaginar que todos os senadores estão absolutamente isentos de qualquer problema, o que não é verdade, né? Mas o grande problema é o seguinte, eles vão fazer uma sabatina para perguntar conhecimento jurídico. Pois bem, é claro que quem sentar naquele banco para ser sabatinado, indicado por um presidente, para ser ministro do STF, tem conhecimento jurídico. Agora, imagine o Dino sentado lá, né? Os demais colegas senadores vão discutir conhecimento jurídico, mas vão ficar naquela situação, tá bom, o voto meu é aberto, eu vou votar numa situação como esta e amanhã ele é que vai me julgar, ele é que vai ter o meu processo na mão. Isso não está bom, isso não está muito equilibrado, isso não está razoável. Então, eu não vejo como melhorar a sabatina, tem que melhorar o modelo. Uma lista tríplice eleita pela estrutura judiciária brasileira como um todo, apenas entre magistrados que tenham, no mínimo, uns 5 anos de experiência, né? Hoje não, virou um jogo político. É quem vai ser o futuro ministro escolhido pelo Lula, por razões políticas e político-partidárias. Isso é escandaloso. Ele fala que não, ele sempre vai dizer que não, mas a verdade é que nós sabemos que não tem outro caminho. Vão formar uma corte, enquanto estiverem no poder, que atenda aos interesses de quem está no poder.
Isso está matando a democracia brasileira. Sabatina não vai mudar isso, na minha opinião. Deputado, para finalizar, qual que é a chance da sua PEC passar? O que o Arthur Lira te disse sobre a chance disso virar realidade, a sua PEC, ser aprovada e promulgada? Olha, eu até comentei com o presidente Arthur Lira, eu tinha o propósito de ter com ele uma reunião essa semana, cheguei a combinar com ele um café, mas os prefeitos foram todos para Brasília, a gente, além da rotina nossa, tivemos uma série de coisas e o presidente, embora tenha se disponibilizado em me receber, ficou impraticável a gente ter uma conversa como eu gostaria de ter. O presidente Arthur Lira é um homem de espírito democrático e que valoriza muito o parlamento. Ele ouve as maiorias. Eu já consegui um trunfo a meu favor, 175 assinaturas de diversos partidos do Congresso Nacional. Agora, nós precisamos de continuar tendo esse debate. E eu acredito que o presidente Arthur Lira estará disposto a conduzir esse debate de uma forma democrática, que é assim que preceitua o rito. Não pode pegar uma PEC com essa importância, com o clamor que está nas ruas e simplesmente enfiar na gaveta. Acho que ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho segurança absoluta com o reconhecimento de grandes juristas, né? Como o próprio Evandro Pontes, que, como eu disse, pós-graduado, mestre em Direito pela USP, ele diz até que já está implantada a ditadura do STF. É isso que ele disse numa entrevista essa semana. Então nós temos que reagir. Eu acho que o Arthur Lira não vai fugir essa responsabilidade. Mas ele chegou a me dizer que entende que o Senado não podia ficar quieto. E o Senado já começou a se movimentar. Eu acho que Câmara e Senado devem uma resposta ao Brasil, porque o poder legislativo tem sido aviltado, nosso poder tem sido usurpado pelo STF, nós respeitamos o STF, queremos diálogo, não queremos confronto. Eu não tenho razão nenhuma para confrontar com o STF, eu não tenho nenhum processo contra mim, o que não é mais do que minha obrigação, mas não posso me calar diante do que eu estou assistindo de desmandos, de abusos dessa corte, que merece o respeito de todos nós, mas não está acima do bem e do mal, não pode se colocar na posição que está se colocando.